Então, e para ficar no tema muito atual, vamos falar então da resolução da ANAC, a famosa 400, né, de 2016, que entre outras questões, então ela mudou toda uma resolução anterior, né, que estabelecia o direito, estabelecia uma série de questões relacionadas com o embarque de passageiros, né, regulava toda uma questão de atraso, então o que ocorria, né, do atraso, todo escalonado por tempo de atraso, regulava o overbooking, regulava então também aqui, né, vários aspectos relacionados com os próprios bilhetes de embarque, e até diga-se de passagem, o PROCON, e foi antes da minha entrada, né, o PROCON, em conjunto com outras entidades, propôs uma ação civil pública, né, e posteriormente houve várias reuniões. Estou vendo a André aqui, me lembro disso, né? A gente foi em várias reuniões lá no TRF, junto com um monte de entidades, várias entidades, Ministério Público Federal e outras, e um dos pedidos era justamente essa regulação, né? Não vou dizer que foi um fruto imediato daquela, né, porque acabou, a sentença até determinou que houvesse, mas enfim, estava ainda sob recurso, mas o fato é que a ANAC veio a regular, né? E agora veio a fazer uma modificação, a meu ver, pior, né, para pior, em diversos aspectos, né, dos atrasos, e dois pontos específicos que têm gerado muito debate. Um é a franquia de bagagem, e o outro é o direito de arrependimento. E talvez o direito de arrependimento, onde fique mais claro, embora seja bem polêmico também, é o desrespeito ao código, né? Porque enquanto o código fala em 7 dias, essa regulação veio a limitar a 1 dia após o recebimento do comprovante, que seria o bilhete, né? O bilhete eletrônico, né? Quando comprado na internet, e desde que 7 dias antes do embarque. É bem verdade, né, fazendo o papel do advogado do diabo, né, que é um tema polêmico, né? Alguma jurisprudência não aplica mesmo o 49 do Código de Defesa do Consumidor ao setor aéreo. Num projeto de lei, né, que foi aprovado no Senado, que hoje está na Câmara, foi introduzido lá no Senado que a ANAC regularia isso, mas ele não foi aprovado ainda, né, o direito de arrependimento. Mas o fato, assim, como eu entendo que o direito de arrependimento se aplica, se pode ter temperos, obviamente essa questão de você ter uma antecedência do embarque me parece mais do que correta, né? Não dava para defender, né, que o embarque, né, já aconteceu, ele se arrepende só porque está dentro. Talvez até faça sentido esses 7 dias anterior, você ter um prazo anterior mesmo, até para permitir que a empresa revenda aquele assento. Agora, mas de qualquer forma eu não consigo ver como não se aplique, né, o 49 ao setor aéreo, e que eles limitaram a 1 dia, né, esse direito de arrependimento, e me parece então uma norma que é flagrantemente contrária à questão do consumidor, né? Temos, no entanto, né, para não dizer que eu vim aqui ser muito pessimista, né, exemplos positivos de harmonização, no entanto, né? Assim, vamos aqui, por exemplo, o decreto do saque. Tudo bem, né? Vamos dizer, né, ele vive em outro mundo, né? O saque não funciona adequadamente. É verdade, né? Mas, inegavelmente, foi uma experiência interessante, né? Então, um decreto federal que veio a regular o serviço de atendimento ao consumidor, né? Todos aqueles problemas que ainda perduram, né, da dificuldade, mas que são menores, né, eu acho que hoje, né? Então, do tempo de resposta, né, quando a pessoa liga para o saque, o fato dele poder cancelar através do saque, e esse serviço de atendimento ao consumidor, então, que gera muitas piadas, né, aquela música eterna, né, a não resolução do problema do consumidor, o uso do gerúndio, né, estamos
resolvendo, etc., né, que é um problema gravíssimo, veio a ser pioneiramente tratada num decreto federal e que se aplicava ao serviço regulado por agências federais. Né? Então, iniciou por esses serviços essa aplicação. Né? E houve operações de órgãos de defesa do consumidor, das próprias agências reguladoras, no sentido da fiscalização. Não vou aqui dizer que funciona extremamente de forma adequada, mas houve uma evolução e foi uma harmonização. Né? As próprias agências, de início, muito, até no próprio processo de negociação do decreto, né? Elas eram muito reticentes. Né? No início houve até uma ameaça de se questionar a legalidade desse decreto, mas depois, posteriormente, não. Né? E elas acabaram aderindo, até fazendo resoluções específicas sobre o saque. A questão do recibo anual de quitação, né, que gerou tanta dúvida, né, qual prevalecia, a lei estadual, a lei federal, mas é algo também, né, relacionado, né, uma questão principalmente no ambiente regulado, que se iniciou com o setor e houve boa harmonização. O cadastro de bloqueio de telemarketing também, né, que pega um serviço regulado por excelência, que é o serviço de telefonia, e houve harmonia aí, né? A legislação estadual não houve problemas na sua implementação, não, que precisou de auxílio das agências reguladoras houve, posteriormente houve até a edição de uma lei federal. Né? E há algumas tentativas, então, de se tentar, então, aproximar, né, com comitês de defesa do consumidor no âmbito das agências, né? A Arcesp mesmo tem um conselho de orientação, seja no saneamento básico, seja no serviço de energia, né? Eu e o Paulo fizemos, né, o Paulo antes de entrar fez parte desses conselhos de orientação, uma tentativa de aproximar. Então há algumas iniciativas efetivas também de tentativas de harmonização. Esse deveria ser o caminho, né? De se tentar então compor os vários interesses nessas matérias, né? E aqui eu vou já me aproximando então da parte final, para entregar no horário para o Paulo. Quais são alguns dos problemas mais agudos? Eu gostaria aqui de fazer menção a um trabalho de DEC muito bom, que ele fez, que eu vou mencionar mais de uma vez aqui, que foi até um projeto que ele fez até com o financiamento do Banco Mundial, que era a tentativa de um diagnóstico sobre os problemas mais agudos, né, nos setores, nessa relação das agências com os consumidores, e uma tentativa então também de colocar alguns caminhos de estimular a capacitação dos consumidores para a participação da regulação, né, e acabou então desenvolvendo esse trabalho, fez um trabalho inclusive com algumas agências, né, acho que foi, se não me engano, a Anatel e a Anvisa. E aqui qual ele põe como alguns dos problemas mais agudos, né? Que seria, primeiro, essa relação entre o Código de Defesa do Consumidor e legislação setorial específica. Então, se houver um conflito, eu não estou aqui falando do conflito entre resolução e legislação de defesa do consumidor. Essa eu entendo que qualquer conflito se resolve a favor da legislação de defesa do consumidor, né? Porque é ilegal a resolução que fere uma norma de defesa do consumidor. Mas o problema é quando a própria lei traz algo que é contrário à disposição do Código. Qual delas prevalece? É um problema sério e mal resolvido, eu acho. Você tem vários casos, você pode, né, para um lado ou para o outro. Uma grande quantidade de reclamações e conflitos de consumo. Então, pegando os rankings, né, não vou ensinar o Padre Nosso ao vigário, né, então, que, né, com tantos técnicos de defesa do consumidor sabem muito bem, né, seja os rankings nacionais, seja os rankings do PROCON aqui de São Paulo, normalmente né, no top 10 lá tem vários serviços regulados, né, começar serviços de telefonia, serviços bancários, né, durante alguns anos vai e volta, por exemplo, energia elétrica, né? Saneamento básico já faz algum tempo que saiu, né? Né, para a alegria do Paulo, enfim, né? Mas vários serviços regulados estão no âmbito dos líderes de reclamação.
o que já demonstra, então, que temos algum problema aí, né, na regulação. Também uma judicialização excessiva em matéria em várias questões reguladas, né? Então, acho que a gente poderia aqui destacar, por exemplo, a questão de planos de saúde, uma questão extremamente judicializada, né? Então já revela então que há problemas, né? Se você tem um órgão regulador, ele deveria estar, né, fazendo uma regulação que evitasse também a judicialização, tentasse essa harmonização dos interesses para evitar essa judicialização. Setor financeiro, idem, né? Também muitos litígios, ou seja, né, então isso já revela então problemas também, né, de ser tão judicializado essas questões cada vez mais, né? Evitar a judicialização me parece algo que todos devem perseguir, né? E o consumidor, desculpe, é muito baixo, não sei se vocês veem, né? Mas como o IDEC chama de uma voz fraca e pouco ouvida, ou seja, né? Acho que é uma bela figura de linguagem, né? Ou seja, é fraca no sentido de ser subrepresentada, de ter muita assimetria técnica, muita assimetria de informações e, além de tudo, pouco espaço para ouvir, né? Mesmo, né? Além de não ter muita capacidade de conseguir verbalizar tecnicamente os seus anseios, ela tem poucos espaços institucionais onde pode ser ouvido. É completamente assimétrica em relação à participação dos fornecedores, né? Bem, já indo então aqui, né, como resolver essa questão do conflito entre normas setoriais e o CDC, né? Aí você tem muitos debates, e infelizmente, a meu ver, não tem nada, quer dizer, talvez até felizmente atualmente, né, pela tendência de tantos julgamentos contrários, né, no âmbito do STJ ao consumidor, seja até melhor não ter um precedente tão específico, né? Mas não existe nenhum precedente dizendo se uma prevalece em relação à outra. O que existem é vários casos concretos onde às vezes se deu prevalência à norma setorial, às vezes ao Código de Defesa do Consumidor. É isso que eu quero dizer. Mas deixa eu explicar isso melhor, né? Então, em primeiro lugar, quais seriam as técnicas para ver qual prevalece, né? Uma técnica que poderia ser usada seria a da especialidade, ou seja, a norma especial prevalece sobre a geral. E aí é o que eu brinco, né, chamando de guerra da especialidade. Então, por quê? Porque os fornecedores, por exemplo, lá do serviço de energia elétrica, o serviço de telefonia, né, quando vão estabelecer como foi, por exemplo, no caso lá da tarifa básica, né, de se a tarifa básica de telefonia fixa, né, que estava prevista na legislação setorial, né, nos editais de privatização, na própria lei lá de criação da Anatel previa a tarifa básica, e existiu a contraposição de que isso feria o Código de Defesa do Consumidor porque haveria um serviço não prestado. Eles acabaram, não é que eles decidiram falar, não, prevalece a legislação sobre a... Não foi isso que eles fizeram. Mas, assim, os defensores, não foi o STJ que disse isso, eu estou dizendo, mas a tese normalmente dos fornecedores desses serviços regulados é de que a legislação setorial, por exemplo, a legislação de energia elétrica, saneamento, telefonia, etc., ela prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor por ser especial. E já do ponto de vista dos consumidores, vamos dizer o seguinte, não, especial é a legislação de defesa do consumidor. Eu até acho que dá para defender essa tese, ela fica reforçada com aquela distinção que eu fiz lá no passado, né, que parecia filigrama, mas que é de você distinguir nos usuários a figura do consumidor, né, do usuário como gênero, que teria como espécie o consumidor, e o usuário não consumidor, né? Aí, por exemplo, então, obviamente, se não se aplica o código e a lei, então, consequentemente, eu entendo que a lei setorial é uma lei geral e o Código de Defesa do Consumidor seria especial e ele não se aplicaria, por exemplo, ao grande usuário, né? Quando a Volkswagen compra energia elétrica, ela vai se submeter às disposições da lei de energia elétrica. Mas o consumidor, se houver algum conflito, tem o Código de Defesa do Consumidor a seu favor. Ele seria uma lei especial.
Uma outra forma, talvez, que é mais comum até de você ver a defesa por parte dos defensores, né, dos consumeristas, da doutrina, é o famoso diálogo das fontes, né? Que é, ou seja, aí eles partem do pressuposto que o consumidor ele tem uma proteção especial que deriva da Constituição, então, consequentemente, ele deve ter uma proteção especial e, num eventual conflito entre as normas, deve se aplicar aquela norma que for mais favorável ao consumidor. Duas observações por parte disso. A primeira, né, aquele projeto de lei lá que eu fiz menção, que é o 281, que agora está na Câmara, mas não tenho esperança nenhuma que seja aprovado, pelo menos não nesse ano, até porque, né, falar em aprovação de alguma coisa no Congresso agora é uma aventura. Ele positiva essa questão, falando que prevalece a norma mais favorável ao consumidor. E a segunda aqui é que, obviamente também, né, se por um lado, hoje está muito aceito o diálogo das fontes, mas não especificamente em consumidor, acabou, se vocês forem ver a jurisprudência do STJ, ela se refere muito ao diálogo das fontes em várias áreas, as mais variadas áreas, tributário, penal, tudo quanto é área, e mais no sentido de você, que eles falam, olha, de você tentar, é muito mais o que eles fazem, não é propriamente prevalecer uma norma sobre outra, mas uma harmonização, né? Essa é uma tentativa. Agora, é bem verdade que, né, se a gente for ver o diálogo das fontes proposto nessas situações de defesa do consumidor, proporia-se a prevalência da norma mais favorável ao consumidor. E aí, só jocosamente, né, também por ponto de vista dos que defendem os fornecedores, né, e alguns administrativistas, eles falam que isso não é diálogo das fontes, mas é monólogo do consumidor, né, porque sempre vai prevalecer a norma mais favorável ao consumidor, né. Enfim, né, então vamos dizer, é polêmica essa questão da aplicação. E tem N exemplos. Agora, não dá, talvez para ficar num exemplo mais agudo, onde isso é mais discutido, né, sobre qual prevalece, novamente o setor aéreo, né, e é o famoso conflito de normas entre o Código de Defesa do Consumidor, tratados internacionais e o Código Brasileiro de Aeronáutica. E particularmente serve para indenização, os limites indenizatórios, principalmente de extravio de bagagem. Então, no extravio de bagagem, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e os tratados internacionais, né, particularmente aí a Convenção de Varsóvia e o Pacto de Montreal, eles vão estabelecer um limite baixo, né, relativamente baixo. Enquanto que o Código de Defesa do Consumidor, como é o princípio da indenização plena, né, ou seja, seria o princípio da reparação integral, lá do artigo 6º, seria então todo o dano ocasionado ao consumidor e devidamente comprovado, né, material e moral. Qual prevalece? No entendimento do STJ, prevalece o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa jurisprudência é bem tranquila do STJ. No entendimento do STF, é diferente, quando for transporte internacional. Aí ele vai falar que na hipótese de transporte internacional, por força de um artigo da Constituição, né, o Brasil, então, estaria vinculado às convenções internacionais, então, se for transporte aéreo internacional, prevaleceria o Código Brasileiro de Aeronáutica. Mas, enfim, de qualquer forma, essa é uma situação mal resolvida na jurisprudência, né? Não tem nenhum precedente que vai falar um prevalece sobre o outro. Você tem casos pontuais, um prevalecente sobre o outro, talvez o caso seja, o ideal seja realmente uma tentativa de harmonização onde for possível. Já agora, então, finalizando, né? Então, eu vou agora tratar de todos os problemas relacionados à representação, né? E quais são, então, alguns entraves para que haja uma aquela efetiva harmonização, né? Ou seja, dele levar também em consideração os interesses dos consumidores, dele necessariamente levar em consideração a legislação e naquilo que não é um caso de aplicação expressa da lei, que não, né, e uma tentativa de harmonização. Então, um campo de harmonização. Então, regular qualidade, regular, de repente, quais são o campo aí dos direitos, o que acontece em hipótese de atraso, né? Tipicamente isso, né? Você não tem uma legislação específica dizendo. Então, você vai ter que fazer na regulação, né, as várias hipóteses de
consequência de um atraso de voo. Rol de procedimentos, algo que vai lá para a ANS, né? Então, até que ponto, né, o rol é uma questão também de tentativa de harmonização. E onde há muita... Quais são dois entraves? Então, o primeiro deles, né, que é clássico, isso eu não estou aqui querendo acusar ninguém, mas é um clássico da literatura, que, né, vai falar de todos os problemas, né, que a agência reguladora, por ser um órgão estatal, tem, que também, né, que a própria representação política tem, e aqui não preciso gastar mais do que meio segundo, né, para vocês tentarem identificar até com fotos, né, do que eu estou falando, né, ou seja, né, então, todos os problemas, então, de distorção de interesse, então, dos agentes públicos agirem no seu próprio interesse e não no interesse público, do regulador, então, ele tem uma captura, né, o que vai se chamar uma captura, que pode ser desde uma captura econômica, né, mas há uma captura técnica, às vezes, né, dele acabar regulando, então, mais no interesse do próprio regulado do que no interesse geral, ou mesmo uma captura política, né, ou seja, então, pelo fato da indicação, né, a partir do poder público, e aí eu acho que esse é um dos grandes problemas, não aqui em São Paulo, né, mas principalmente no federal, e aí tem vários casos clássicos, né, por exemplo, de pessoas, que eu estou dizendo, que aí não há dúvida nenhuma, de pessoas que não têm formação na área, né, então já houve vários casos de pessoas que estavam na ANAC, que ele não é nem advogado, nem economista, nem engenheiro, né? Enfim, né? A mesma coisa na Anvisa, né? Pessoas que não têm nenhuma familiaridade com o setor de saúde e acabam sendo indicados como dirigentes, né? Exclusivamente por questões políticas e acabam, né, decidindo sem um amparo técnico. E vem de muitos problemas, né? Não vou, né? Mas vem as nomeações sem critério técnico, as assimetrias entre o regulador e os regulados. Não é um problema simples também regular, isso é importantíssimo dizer. Tanto que essa doutrina toda é a doutrina nos Estados Unidos, na Inglaterra, que identifica isso. Então, isso, qualquer agência serve, né? Para qualquer agência já haveria tradicionalmente esse problema e uma constatação, né, de que normalmente ela acaba tendendo a regular, né, na sua regulação, ela regular muito mais a favor do agente econômico regulado do que do interesse público, por várias razões, né, dentre as quais o fato de que aquele o regulado tem muito mais condições técnicas de entender aquele assunto, para ele aquilo é o âmago da sua atividade, né? Enquanto o consumidor tem N problemas, né? Ele tem só aquilo, aquela regulação é a vida dele. Né? Então tem todos esses problemas. E finalizando, esse último slide, quais são os grandes problemas, então, daqui eu vou resumir, não vou falar tudo que está nesse quadro, mas é o seguinte, é um problema da subparticipação, né, que vem, em primeiro lugar, pela dificuldade de acesso a informações, então a famosa assimetria de informação, então o consumidor não tem informação suficiente para saber como se calcula uma tarifa, ou mesmo que souber que elementos ele vai capturar, né, que elementos ele vai levar em consideração para fazer. Ele tem menos informações sobre as peculiaridades do funcionamento de um serviço de transporte aéreo para entender e contribuir efetivamente. Tem muito, né, mais evidente na transmissão de energia elétrica, né, o que ele entende exatamente, tecnicamente, da transmissão. Quando vai falar mesmo da tarifa, né, que tem aquelas coisas da fator X, fator Y, né, todos aqueles problemas, como entender isso e como achar informações que possam contribuir, né, para cada um desses elementos, né. Então isso fica difícil. E, consequentemente, mesmo o uso de consultas e audiências públicas, se por um lado é importante, eu não estou tirando a importância, não estou tirando a importância de comitês consultivos, não estou tirando a importância de comitês, até como tem na Anatel, de defesa do consumidor, efetivamente. Mas apenas isso, se não for acompanhado de uma capacitação técnica, né, daquilo realmente ser seriamente ouvido, seriamente ponderado na regulação, isso tudo pode ser uma falácia, né? Uma coisa, como diriam antigamente, para inglês ver, né?
né? Ou seja, né, se faz aquele papel, né, se faz um jogo de cena, mas, né, nada daquilo é levado em consideração. Mas é importante, não estou tirando a importância. Por exemplo, uma coisa importante, né, mesmo os processos de deliberação serem públicos, como agora a Anatel, a exemplo de outras agências, né, eu já fazia isso, passou a fazer. É importante, pelo menos eles têm que expor os argumentos, né, você entende porque aquilo foi a decisão ao que se chegou. Mas só isso não vale a pena, não é suficiente, né? O que parece ser extremamente importante, é muito difícil em qualquer lugar de chegar, né, a essa fórmula, é como também que essa participação seja efetiva, né? E o que me parece aí é que depende também, cada vez mais, né, de não apenas da atuação das agências, mas também de uma atuação mais organizada do movimento de defesa do consumidor. Isso eu acho que eu finalizaria por isso, né? Acho que está bastante na hora de se tentar uma organização maior. Obviamente, não se desconhecendo todas as dificuldades, né? Se a gente for ver aquele que é, a meu ver, o melhor e o mais capacitado órgão aqui de defesa do consumidor no Brasil, que é o IDEC, todas as dificuldades que o IDEC tem, cada vez maiores até de financiamento, etc. É muito difícil isso. Mas, e aí eu menciono isso, né, que acho que é um projeto importante, foi esse projeto que ele fez, que eu mencionei no início, né? Então ele fala, e quais seriam então o que ele queria alcançar, né? E que ele vê então como que deve levar em consideração na avaliação das agências reguladoras e levar em consideração na participação, né? Ele acaba também comprando uma ideia que eu acho importante cada vez mais, que é a ideia da avaliação do impacto regulatório, né? O que seria a avaliação do impacto regulatório? Você avaliar uma determinada norma regulatória e ver que impacto ela vai gerar. Acho que isso é extremamente importante, né? Até para todo mundo, seja para o regulado, seja para o regulador, seja para o consumidor. Porque às vezes até se faz uma norma que se imagina que possa beneficiar o consumidor e não se chega a isso. Um exemplo clássico. Tudo bem, tem muito mais motivação por trás disso do que simplesmente beneficiar o consumidor. Mas foi aquela famosa medida provisória, depois convertida em lei, né? Também vou tratar o tema polêmico, pode ser quem defenda, difícil atualmente alguém defender, mas que foi aquela que fez as revisões tarifárias no setor de energia elétrica, antecipou os contratos de concessão, né? Foi um desastre, sim, o que aconteceu, né? Quase quebrou diversas transmissoras, diversas geradoras de energia elétrica, diminuiu a tarifa por 1 ou 2 anos e depois aumentou muito mais do que tinha diminuído, né? O mínimo tudo bem, tinha motivações políticas por trás, era perto da eleição, né? Isso é inafastável, essa conclusão, mas assim, houvesse, né, um impacto regulatório, né, você vê onde vai chegar, né? Então acho isso muito importante, né? Muito importante mesmo. E nesse impacto regulatório, por exemplo, ficam compor as coisas de consumidor também. Quais são as expectativas do consumidor, quais são os aspectos positivos ou negativos, né? Como tornar isso mais transparente, como o consumidor, os organismos também se capacitarem para poder participar desse processo. Enfim, né? Acho que isso é algo então que deve ser cada vez mais então para as agências, num sentido que para concluir agora, que eu entendo. Então, em primeiro lugar, me parece que a gente não deve descurar da questão, né, de um controle de legalidade dos atos dele. Então, sempre que ferir uma norma de defesa do consumidor, aquilo é ilegal. Por outro lado, cada vez mais, né, os órgãos de defesa do consumidor, né, e a doutrina então tenta reunir argumentos que demonstram a prevalência do Código de Defesa do Consumidor em relação à legislação setorial. E no que tange a regulação em si, né, acho que é muito importante reconhecer que ela legitimamente harmoniza diversos interesses. Então não dá para sempre achar que ela vai atuar exclusivamente levando em consideração os interesses dos consumidores, mas por outro lado é necessário fazer
com que os interesses possam ser verbalizados e levados em consideração. Então, para isso, a gente precisa, em primeiro lugar, também um controle maior, uma seriedade maior nos processos de nomeação, né, para toda a questão, né, de averiguação ou não de captura, e principalmente agora medidas que levem em consideração a transparência, o acesso à informação, uma informação que quando for ao consumidor deve ser mastigada, né? Uma informação não é só dar dados para eles, mas traduzir isso. Acho que a linguagem utilizada, a forma como esses dados serão dados aos consumidores, acho que deve ser filtrados, não no sentido de menos dados, mas da forma como essa informação é prestada, me parece muito importante, porque senão ela não será compreendida. E do lado das associações, dos órgãos, né, infelizmente, precisa também, talvez, uma tentativa de maior organização, de foco, talvez, em focar algumas regulações que são muito importantes, e eles agirem coordenadamente e tentar buscar uma capacitação para poder participar, né? Enfim, não quis ser excessivamente pessimista, né? Mas são, então, algumas reflexões como, né, tentar, então, evoluir nessa harmonização desses interesses. Muito obrigado pela atenção de todos.